Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nessa varanda falando um assunto importantíssimo sobre a saúde do nosso intestino, a nossa probiótica e prebiótica, e alguns alimentos que atrapalham muito nisso, gerando intolerâncias, alergias e até o câncer. E um dos grandes vilões realmente é o tal do glúten, que nós vemos no trigo, que tanto vemos em salgadinhos, doces, bolos, tudo hoje tem isso, né? E o trigo de hoje não é o mesmo trigo que o Cristo colocava, porque o trigo do Cristo ele era um trigo puro, original, integral, sem químicas, não era refinado, com menos açúcar, sem gordura trans, não era modificado transgênico, não era comida em excesso. Então isso gera uma... O trigo, ele faz isso, ele abre o intestino. O intestino ele tem que ser fechado, como se fosse uma mão junta assim. Tanto o trigo quanto o leite, se a pessoa beber muito, quem tem intolerância, ele abre. Passa a proteína dos alimentos pelo intestino. Ao invés de entrar o aminoácido digerido, vai entrar a proteína inteira do alimento. Então, se a pessoa com esse intestino aberto, ele pode gerar intolerâncias a qualquer alimento que antes ele não tinha, quando se passa essa proteína bruta para o sangue. Por exemplo, ela comeu lá uma carne, um feijão e passou a proteína direto. Aí ela começa a comer aquele feijão, aquela carne, por exemplo, e começa a ter o nariz fungando, uma dor de cabeça, uma intolerância, uma má digestão. Por quê? Passou a molécula pelo intestino e entrou na corrente sanguínea. Então o sistema imunitário ele fica desregulado. Então é muito importante a pessoa cortar o glúten mesmo. É o vilão, o pão, né? Tá lá no pão, tá na pizza, é a farinha branca. E substituir isso aí pela farinha do arroz, substituir por alimentos mais inteligentes que não fazem mal. E o que é pior é quando se desregula o sistema imunitário, porque isso gera até as alergias. Muitas vezes a pessoa tem asma, bronquite, alergias, muitas inflamações, porque o sistema imunitário ele tem que saber o que vai atacar. Ele tem que atacar o ácaro, ele tem que atacar um vírus estranho realmente, uma bactéria. Mas como ele está desregulado, porque já entrou muitas proteínas de alimento na corrente sanguínea, ele não sabe atacar. Ele ataca em exagero, às vezes um ácaro. Vem um ácaro, ele ataca muito. A pessoa dá manchas na pele, porque o sistema imunitário está desregulado. E isso é lá no intestino. Por isso que estamos aqui colocando esse foco da saúde do intestino, que na medicina moderna, contemporânea, alternativa, mais revolucionária, o intestino tem sido considerado o segundo cérebro. Até porque quando ele está bem, o intestino, 80 a 90% da serotonina, que é até um hormônio, a sensação de prazer, é produzido no intestino. E isso vai para o cérebro. Então a pessoa tem que se livrar do glúten. Quem tem alergia ao leite, cortar o leite, vai sentir uma enorme melhora em todas as suas alergias, seja asma, bronquite, rinite, sinusite, seja até de pele estomacal, aquelas manchas vermelhas, tudo está ligado lá no intestino. Então comer um alimento de boa qualidade. E em último estágio, pior grau, o que acontece nesse desregulamento do sistema imunitário é quando o organismo começa a atacar a própria célula de proteína. Aí que vem o câncer. Por quê? Entrou na corrente sanguínea uma proteína da carne grotesca. Aí ele começa a atacar aquela carne daqui, ele fica tão desregulado que começa a atacar o organismo. Então, temos que buscar a nutrigenoma, a medicina ortomolecular, a medicina... Essa é a medicina do futuro, que a nutrigenoma, porque através da nutrição você muda a sua genética. Tendências a certas doenças que você iria ter, você não vai ter mais aquela doença. Ah, minha família tem tendência a câncer, tem tendência a não sei o que. Mentira. Através da nutrição adequada, você inibe a ação genética daquela doença possível, gerando a saúde perfeita. Então, vamos cuidar do intestino com a boa alimentação, se livrando desses
alimentos do trigo, glúten, né, a farinha branca. O açúcar também ele fermenta muito, propiciando o desenvolvimento de bactérias. Então, em geral, o ser humano, né, diz que 60% a 80% das pessoas são contaminadas com H. pylori, por exemplo, que é a pior bactéria que também é cancerígena. Então, qual é o recado? Cuidar do intestino com essa alimentação correta que eu falei. Vocês prestem atenção, volta o vídeo. É bom repetir várias vezes. E aumentar com a probióticas. Probióticas. São os probióticos e prebióticos. Você vai repor a sua flora intestinal e estomacal. Muita atenção que tem muitos tipos de probióticos, porque alguns eles fortalecem só o estômago, outros o intestino. Então nós temos que estudar aí. Existem muitas farmácias de manipulação que fazem os probióticos. No Brasil ainda as nossas farmácias são carentes de ter nas prateleiras. No exterior nós vemos mais. Mas tem os probióticos mais naturais, como a cambúdia, tem o tibio com o grão de kéfir, né? Temos os alimentos fermentados também que ajudam a fortalecer, como o tofu, que é a soja fermentada, chucrute, que é o repolho fermentado. E se a gente estudar na internet, existem dicas de sites como fermentar a maçã, fermentar vários alimentos. A cambúdia, o tibico são bactérias benéficas, todas essas que eu falei agora. Bactérias benéficas para fortalecer toda a flora intestinal e estomacal, evitando todas essas intolerâncias, alergias e até câncer e doença, além de uma sensação de bem-estar por estar produzindo muita serotonina, melhorando a digestão. E eu nem toquei no assunto da consequência que isso tem na humanidade, da quantidade de gente que tem refluxo, azia, tudo é consequente dessa má alimentação. Mas isso, infelizmente, não é falado na medicina convencional, tanto na parte dos gastros, quanto na parte dos alergistas, que eles escondem muitas vezes isso. Infelizmente, ainda a maioria esconde, porque a indústria da medicina ligada à indústria farmacêutica ganha muito com os remédios, como por exemplo os prazóis, o omeprazol e toda a linha que ascende dos prazóis. Essa linha, ela alivia o efeito da azia, mas não cura. Por que não cura? Porque a solução está em se resolver. Muitas vezes é o estômago que não está produzindo a acidez, devido que ele está sensível com às vezes era a úlcera, a gastrite ou H. pylori. Então a gente tem que atacar todas essas as causas originais. Muitos refluxos, gastrites, azia. A pessoa tem que matar o vírus do H. pylori ou qualquer outro, repor a flora e curar. E os médicos falam, você está com o estômago muito ácido. É o contrário, porque quando a pessoa está com o estômago ácido, aí a glândula pilori ela abre e vai para o intestino. Agora, quando o seu estômago não está produzindo ácido, ela fica fechada, aí sobe, aí dá o refluxo e a azia. Ou seja, essa célula, essa glândula pilori é uma glândula inteligente. Ela sobe assim, opa, o estômago estava ácido, não está preparado agora, digeriu o bolo, né? Gastro e vai para o intestino. Então é o contrário do que os médicos falam da medicina convencional, que eles dizem que a maioria das pessoas está com acidez. É porque você tem a sensação de acidez, mas não é porque subiu. Então ela tem que corrigir. Primeiro, curar o estômago, pode ser, né, uma gastrite, coisa e tal. Comer a babosa em jejum é excelente. A cúrcuma é excelente para curar. A erva mais conhecida, a erva santa, que cura todos esses refluxos, é a espinheira santa. Ela cura. E ao mesmo tempo que estiver fazendo esse tratamento, que pode durar de 2 até 3 meses, ela tem que estar tomando já os probióticos, que já vai fortificando na digestão, na alimentação, em tudo. Mas eu aconselho as pessoas estudarem mais sobre os probióticos, prebióticos, os alimentos, senão isso aqui eu ficaria falando aqui muitas e muitas horas sobre, porque os prebióticos são os alimentos que alimentam os probióticos, tipo a banana, que ela alimenta muito os probióticos, entre outros alimentos.
Então, gratidão pelo vídeo, espero que vocês estudem e não acreditem cegamente na medicina convencional, na indústria farmacêutica convencional. Isso está ligado dentro de uma grande ciranda do lucro. Mas existem bons médicos já na área da nutrição, da nutrigenoma e da área ortomolecular. Gratidão.